Você que acompanha o Bom Dia Amazônia vai conferir uma série de reportagens sobre a BR-319, estrada que liga as capitais do Amazonas e de Rondônia. A rodovia foi inaugurada há quase 50 anos, há 45 anos, justamente para garantir uma ligação terrestre do Amazonas com o restante do Brasil. A pandemia reacendeu o debate sobre a reconstrução da BR-319, especialmente depois que 2 caminhões transportando oxigênio para Manaus demoraram 4 dias para vencer os atoleiros do que um dia foi a estrada de ligação entre Porto Velho e a capital amazonense. Infelizmente, com essa pandemia que assola Manaus, a gente teve a agravante de não ter a BR-319, porque quando a gente discursa aqui em Brasília e fala da necessidade, e mostra as nossas dificuldades, o isolamento que vivemos, muitos não acreditam. Explicitou a falta de infraestrutura na região. A BR-319 é um caso explícito disso. O quanto ela nos faz falta, não só nesse momento, como no dia a dia. Inaugurada em 1976, a BR-319 se tornou intrafegável em 1988 por falta de manutenção. Em 96, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, a reconstrução da estrada foi incluída no Plano Estratégico Brasil em Ação. Mas a obra não saiu do papel. Foi só em 2001, ainda no governo FHC, que o asfalto foi restituído num pequeno trecho de 100 quilômetros no sentido Manaus-Careiro-Castanho e em outro de 58 quilômetros depois do entroncamento com a Transamazônica. Nos governos Lula e Dilma de 2003 a 2016, a rodovia também era considerada uma obra prioritária. Porém, o máximo que as administrações petistas conseguiram foi manter conservadas as 2 extremidades da BR, uma próxima a Manaus e a outra de Porto Velho ao Humaitá, com poucas melhorias na parte central. A vontade política de reconstruir os 885 quilômetros da BR esbarrou no entendimento da Justiça Federal e do IBAMA em 2005, quando passaram a exigir estudos de impacto ambiental bem detalhados para autorizar intervenções, especialmente no chamado trecho do meio, justamente a parte mais danificada da rodovia, que possui 405 quilômetros de travessias perigosas e atoleiros, e também onde a floresta está mais preservada. De lá para cá, foram criadas unidades de conservação federais e estaduais ao longo da estrada e mais de 100 milhões de reais já foram gastos em estudos ambientais na tentativa de liberar a repavimentação. Porém, as medidas sempre foram consideradas insuficientes para garantir a proteção da floresta. Vários estudos foram reprovados pelo IBAMA, situação que motivou reações e muitos debates no Congresso Nacional. Neste de 2013, o então diretor-geral do DENIT desabafou. Nós não estamos falando de duplicação de rodovia, nós não estamos falando de aumento de capacidade, nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de reconstruir o que estava feito. Como é que as pontas estão asfaltadas e o meio não está, e há um risco muito grande de asfaltar o meio? Onde é que está essa lógica? Queria entender essa lógica. Em 2015, em novo debate, foi a vez do comandante do Exército na época questionar a demora em restabelecer a ligação terrestre do Amazonas com o restante do Brasil. Manaus é o epicentro da Amazônia. Daí nós entendermos a inconformidade da população do Amazonas de Manaus e até hoje o Estado não contar com uma rodovia que o ligue ao centro-sul do Brasil. Uma capital economicamente importantíssima e não se conecta com o restante do país. Atualmente, a reconstrução do trecho do meio da 319 continua dependendo de liberação do IBAMA. Na próxima reportagem, vamos falar sobre o mais recente estudo de impacto ambiental apresentado pelo DENIT na tentativa de destravar a obra.